Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja para ficar de pé. Nós estamos dando início a mais uma aula do curso de homilética, de discipulado com homilética. E agora nós vamos ler a palavra devocional desta noite, que se encontra aonde, igreja? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15, que mais? Ao 23. Texto sagrado. Diz exatamente assim: mas eu de nenhuma destas coisas, Jó, as crianças aí, Jó, as crianças estão falando alto. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que o quê? Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei o quê? Terei o quê, igreja? Terei o quê, igreja? Estão com a Bíblia aberta no lugar certo? 1 Coríntios 9, 15, está certo aí? Tá. E por isso, se eu faço de boa mente, terei o quê? Prêmio. Hein, igreja? Achou aí atrás? Terei o quê? Prêmio. Mas se de má vontade, o que? Apenas uma dispensação me é o que? Confiada. Logo que prêmio tem, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante deles. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nesta noite. Amém. Podem sentar. Amados, nós vemos um texto aqui que se refere ao Evangelho, tá? E aqui o apóstolo Paulo, ele nos dando uma aula de aprendizado acerca de como nós devemos nos comportar para ganhar as pessoas, ganhar as almas. E ao mesmo tempo ele deixa bem claro o cuidado para que ninguém faça vã essa glória a Deus. Ou seja, ele não quis se gloriar, tá? Porque se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo se sentia bem, era de evangelizar. Olha, pense um homem para evangelizar, era Paulo. Ele evangelizava em todo o sentido da vida dele, e de casa em casa ele não se era um homem que foi capacitado por Deus de tal maneira que ele não se cansava não.
de evangelizar. E nesse texto aqui ele diz: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ou seja, eu não estou me exaltando, tá? Não estou querendo aparecer, tá certo? Ele está dizendo aqui: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, para nós que somos cristãos, é uma o quê? Obrigação. Uma obrigação, tá? Então, não tem como a gente escapar. É aquilo que eu estava pregando domingo lá no Alto Buriti. Eu disse: olha, se você é cristão, está aqui na igreja, confessa o nome de Cristo, diz que é cristão, diz que é evangélico, e não evangeliza, você tem que aceitar Jesus agora. Tem que aceitar Jesus agora. Você tem que nascer de novo. Por quê? Porque você ainda não faz o que Jesus te mandou fazer. Nós estamos aí na terra para fazer o quê? Para cumprir com o quê? Com o ID do Senhor. O ID do Senhor. Então, quem não exerce esse ID, ainda não está obedecendo o Senhor como deveria. Agora, claro que para toda regra existe o quê? Exceções. Tem mulher que está grávida, não pode sair. Ela pode evangelizar lá na maternidade, quem está do lado dela, com quem ela conversar. Tem mulher ou alguém que está doente em cima de um leito, tudo bem, não pode sair, mas quem chegar perto pode falar do amor de Jesus Cristo, tá? Ninguém escapa, porque, olha, o Evangelho está no nosso coração, aqui bem pertinho da nossa boca. Então, meu irmão, quem se aproximou de você, pergunta logo: é evangélico? Você já é evangélico? A pessoa dizer: não. Deus me disse que Ele tem um grande e lindo plano na tua vida. Começa a falar. Pode falar, porque é a ordem do Senhor. Então, é bom também que a gente não esqueça. Pergunte sempre se a pessoa já é evangélica. Eu já perguntei para pessoas que estavam, com brincos grandes assim, pulseira, de bermuda, outra de short, e eu chego, saúdo, as pessoas, e eu digo: você já é evangélica? Alguns dizem não, outro diz sou afastado, outro diz assim do jeito que eu estou. Digo: bom, tem evangélico de todo jeito, para todo gosto. Então é um dever meu perguntar se a pessoa já é evangélica, porque se já é evangélico, eu já não vou nem evangelizar mais. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Obrigado. Eu vou embora, tá? A gente tem que evangelizar quem não é evangélico. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse amor, esse carinho de buscar as almas perdidas. E interessante que ele fazia de tudo para ganhar todos, claro, sem abusar da santidade, e da palavra de Deus. Então aqui ele diz mais assim: e se faço isso, faço de boa mente, ou seja, perdão, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Veja, ele colocou essa expressão ai. Irmão, quando a Bíblia fala ai, meu Deus do céu, a Bíblia está se referindo aos piores juízos que existem. Ai, tá? Até agora nós conhecemos o ai do Éden, o ai da cruz, e vai ter mais um ai que é o da grande tribulação, Então, tem muitos ai na Bíblia, mas a gente vê que quando o Senhor diz ai, tenha cuidado, porque ai de mim, ele está dizendo, se não anunciar o Evangelho. Meu irmão, eu sinto muito por aquele, principalmente quem é obreiro. Principalmente quem é obreiro, porque já recebeu uma ordenança maior do que os membros da igreja, Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim: irmão,
A pessoa vem para mim aí na igreja, olha, eu fui auxiliar de tal igreja. Eu digo, tá bom, quem sou eu para dizer que você não é? Agora sabe uma coisa, quer vir para cá, ficar comigo, vai ser auxiliar? Vai, mas vai ter que trabalhar. Porque se eu tenho que cobrar dos membros, muito mais do que é obreiro. Porque além de membro, é obreiro. Tem um desígnio, tem uma ordenança de Deus, uma cobrança de Deus, né? Então, a gente tem que exercer aquilo que a gente recebeu da parte de Deus. Então, diácono que fica sentado, parado, não sai para visitar os órfãos e as viúvas, né? Os enfermos, para levar a Santa Ceia, né? Presbítero que não assume com a sua posição de supervisor e não vai orar por uma pessoa que está doente, enferma. Então, irmão, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não venha ser pego de surpresa, tá, pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor está voltando, e se a gente não cumprir com a nossa ordenança, se a gente não cumprir com a nossa com a ordem que o Senhor nos deu, que vai perder não é Deus não. Você se lembra que ele disse para Esther em 4,14? Diz lá o texto que se ela não fizesse aquilo que era para fazer para ajudar os judeus, livrar os judeus, Deus levantaria outra pessoa, mas ela e a casa dela pereceria. E agora? Então, quando a gente evangeliza, estamos nós livrando a nossa alma da morte e livrando também as outras almas da morte. Então, o apóstolo Paulo disse: ai de mim se não anunciar. É tão bom que as pessoas tivessem temor da palavra, né? É tão bom que os crentes lessem a palavra e tivessem temor. Infelizmente, as pessoas leem a palavra e não tem temor. Quer temor? Respeito pela palavra, tá? E outra coisa, a gente está lidando com algo tão perigoso. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira, uma palavra que não falha, que é perfeita. E quando ela fala, não tem como, ela não volta atrás. A palavra de Deus é perfeita. Então, se a gente lê a palavra daquele jeito, a gente tem que fazer daquele jeito, não pode mudar, tá? Então, aqui o texto diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se a gente tomasse esse ai para si e pensasse no que está para acontecer, as pessoas teriam mais temor e aí evangelizariam mais. Eu fico olhando que em relação aqui ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Então, quando a gente faz, ou seja, quando a gente evangeliza de boa mente, o que quer dizer? De boa vontade, tá? Com carinho, sentindo a dor das almas que vão para o inferno, tentando resgatar elas, tentando trazê-las de volta para o Senhor. Então, irmão, a gente está falando de boa mente. Como é que faz de boa mente? A gente ganha prêmio. Meu Deus do céu, a palavra da Bíblia está dizendo que ganha prêmio. E prêmio, irmão, é o que a gente mais gosta de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar prêmio, que na nossa linguagem pode ser traduzido por presente ou pagamento. Então, precisamos fazer não por causa do prêmio, mas porque fazendo, a gente tanto ajuda o próximo, como também a gente ganha prêmio. E eu glorifico a Deus porque eu tenho ganhado tanto prêmio, irmão, em virtude de entregar o Evangelho. Deus tem me conduzido por cada lugar, para cada lugar. Deus tem me dado tanto livramento, Deus tem me dado tantas bênçãos, né, que eu não sou merecedor, tá? Eu posso até dizer que Deus, Ele me deu carro, me deu moto, tá? Ele tem me dado condição, Ele tem me dado as armas necessárias para fazer aquilo que Ele manda. Então, pessoal, olha, levante a cabeça, faça com amor, faça ver as almas se converter, tenha desejo de ver as pessoas serem salvas, porque eu garanto a você que você vai ganhar tantas bênçãos da parte de Deus, tantas bênçãos. Então, guarde bem essa palavra, principalmente
os que são obreiros, os diáconos, os auxiliares e os demais, as senhoras obreiras. Então, principalmente os que já fazem parte do governo da igreja, tá certo? Honre a sua chamada, honre, porque naquele grande dia, Deus vai ter com cada um individualmente, em particular, tá? E aí, Ele vai julgar você de acordo com o seu cargo, com a sua posição, tá? Você foi o diácono, vamos ver se você exerceu a sua função como diácono, vamos ver as suas obras como diácono. Você foi um auxiliar, vamos ver as suas funções, a sua obra como auxiliar. Você foi uma dirigente, vamos ver as suas obras como dirigente. A gente vai ter que dar conta conforme aquilo que a gente recebeu aqui, aquilo que a Bíblia diz que a quem muito deu, muito, a quem muito Deus deu, muito Ele vai requerer. Então, se você tem uma posição, honre por ela, zele por ela, procure fazer ela da melhor maneira possível, de maneira tal que você venha granjear almas e almas para o reino de Deus. E não se incomode se alguém está tentando lhe parar, se alguém está com inveja de você, porque vai surgir. A partir do momento que você começa a fazer a obra de Deus com amor, Deus vai começar a te fazer brilhar. Deus vai te destacar diante das outras pessoas. Por quê? Porque quando você honra, você é honrado. Tem pessoas que não honram e querem ser honrados, tá? Então, para a gente ser honrado, a gente tem que honrar. A Bíblia diz lá no livro do Evangelho, ou seja, no Evangelho escrito por João 12, 27, qual é o 26 ou 27, vê lá, diz o texto: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, honras vem quando a gente serve, quando a gente honra. Então, meus irmãos, te prepara que se você faz com amor, com carinho, querendo ver o crescimento da igreja, querendo ver almas salvas, se você trata bem aqui dentro da igreja, Deus está sondando tudo, meu irmão, tudo. E principalmente nós que somos obreiros. Por quê? Os membros, eles não têm tanta obrigação de recepcionar os visitantes como nós que somos obreiros temos, tá? Porque os membros estão ali e nós, como obreiros, estamos aqui para fazer com que os membros, os visitantes, as pessoas que vieram à igreja, consigam ouvir, consigam entender, consigam receber, captar aquilo que Deus vai passar, tá? Então nós somos aqueles guardas que estamos protegendo o rebanho, tá? Por isso que menino, quando está falando demais, tem que chegar lá, botar no colo da mãe, no colo do pai, tá entendendo? Menino, quando está correndo da igreja, tem que parar ele, pegar com muito amor, com muito carinho, dar um cheiro na cabeça dele. Principalmente tem que ter cuidado também com esse negócio de cheiro. Antigamente ele dava, mas agora o negócio está feio, melhor evitar. Mas bota no braço e entrega ao pai, entrega à mãe, tá? E diz que o pastor, ele deu ordem para que o menino não morresse na hora da palavra, tá? Então, com muito carinho, sorrindo, não é com a cara feia, como quem tem um certo diácono que está correndo da igreja, aí ele olhando para o menino, querendo pegar, e o menino fazendo um pouco, ó, aí ele, se eu te pego, e o menino correndo, tá? Ele diz, eu vou te pegar. Aí o menino daquele vem, ó, aí levou o diabo, vem menino, pode morrer. E o menino, aí ele, vem, ele pegou o menino. Aí o menino fez, me deixa, seu chato. Por isso que meu pai e minha mãe dizem que o senhor é muito chato. Tá entendendo? Até isso, ele queria ficar à vontade. Então, você vai levar nome de chato, né? Vai levar nome de até grosso, desde que você não acha grosseria, mas vai levar, porque tem mãe, tem pai que quer que o filho fique dentro da igreja como se fosse um parque de diversão. Isso pode. Aqui é a casa do Senhor, a gente tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que respeitar, tá? Então, é um lugar que você vem para ouvir uma palavra. E tem mais, a palavra, na hora da palavra, deve ser
plantada no teu coração, não tem como ela falhar, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e a palavra é do céu, não é do homem. Então, quando ela é lançada, quem pega a semente não tem como ela não brotar. Ela brota. Então, amados, todo mundo tem que estar em grande reverência para ouvir a palavra, porque essa é semente que vai nos abençoar, certo? Então, eu vou dar um corte aqui, senão a gente entra na apostila, porque vem tanto assunto. Vou abreviar aqui, tá? Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de judeu para ganhar, se fez aqui, deixa eu ver aqui, ele diz aqui, é isso? O vinho, ele diz assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não exercia mais a lei, naquele momento não, tá? Que ele estava debaixo da graça de Deus agora, mas ele se aproximou dos judeus e passou a viver conforme um judeu, né? Digamos, vou dar um exemplo. Digamos que colocasse assim na mesa peixe de couro, um exemplo, estou dando um exemplo. Peixe de couro, o judeu não come peixe de couro, mas o gentil come. Então, se Paulo sentasse numa mesa e tivesse peixe de couro para comer, ele orava e comia. Por quê? Ele estava tentando ganhar aquela pessoa. Ele não estava usando artifício, não estava usando ordenanças ali, religiosidade. Não, a questão dele era ganhar, tá? Agora, sabendo, porém, que tudo aquilo que ele fez para ganhar as pessoas, e nenhuma delas ele abusou da lei, ou ele abusou da palavra de Deus, ou ele passou por cima da palavra de respeitou a palavra de Deus. Não, ele fez tudo, mas com muito cuidado, para não sair. Se você ver no texto mais adiante, ele diz aqui assim no 23, já vem aqui, a parte da boca aqui. E eu faço, aqui no 22, diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Está vendo? E aí ele diz: e eu faço isso por causa do Evangelho. Então, a gente vê que às vezes é necessário a gente engolir algumas coisas que a gente não gostaria de engolir, para que pessoas não sejam escandalizadas. Por exemplo, uma certa pessoa foi comer na casa, um crente foi comer na casa de um que era novo convertido, tá? Novo convertido não era cristão, perdão. Um cristão foi comer na casa de uma pessoa que não era cristão. Aí, o cristão não comia pimenta, e o homem que não era evangélico botou pimenta e disse: que a pimentinha é tão gostosa. Aí ele disse: eu estou. Está entendendo? Olha, pimenta, hein? Comeu pimenta só para agradar. Está entendendo o espírito da coisa? Tá? Então, é você aceitar determinadas coisas que você por si só não aceitaria, mas para tentar ganhar aquela alma. É como, por exemplo, a pessoa no tempo de época junina, a pessoa brincou lá o São João, o carnaval, o São João lá,
Aí vem no outro dia, irmão, aqui um pratinho de canjica. Você já sabe que aquela canjica foi consagrada. Você vai dizer, não quero não, né? Você vai dizer, muito obrigado, deve estar deliciosa. Leva lá para dentro, ora a Deus e come. Entendeu? Aí ele diz que se é consagrada, a pessoa diz, foi consagrada fulano e tal, aí não coma. Mas se a pessoa não disser, você até sabe que já é. Mas por causa da consciência, a gente deve ficar, porque o apóstolo Paulo ele investe muito nessa área. Ele tem um texto que ele diz assim, olha, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar, por causa da consciência, certo? Então, tem coisas que você não vai perguntar para evitar, e vai comer o tipo da coisa. A gente não come galinha cabidela, porque é um trabalho feito com sangue, tá? E a Bíblia manda que o sangue seja derramado na terra dos animais, seja derramado, não se coma. Mas se eu estou numa casa, só tem galinha cabidela, se eu comer eu vou para o inferno? Não, só tem aquilo ali. Para não desprezar a pessoa, eu vou orar a Deus e vou comer a galinha cabidela, porque o Senhor disse que o que faz mal não é o que entra, e sim o que sai. Eu vou comer. Vou para o inferno por causa disso? Não, porque eu estou ganhando uma alma. Vale mais a alma do que aquilo ali outra coisa. Se eu disser não, eu vou escandalizar. Agora, se ele já é cristão, né, ainda está nessa prática, aí eu ainda posso chamar ele, conversar de alguma maneira, mas para evitar qualquer questão, tá, e não entristecer a pessoa, porque tem gente que não quer aceitar e que por não aceitar algo até se desvia do evangelho. Sabia disso? Em vez de você ganhar, você perdeu, tá? Feito pessoas que eu conheci que se converteram e usavam cordão de ouro, que alguém falou cordão de ouro para ele tirar o cordão de ouro. Tirou o cordão de ouro? Não, se desviou. Preferiu sair da igreja. Deixa ele com o cordão de ouro em nome de Jesus Cristo. Mas ele aceitou Jesus, deixa ele lá na igreja. Quem vai montar ele é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Aceitou Jesus, mas está na igreja ele de chapéu. Deixa ele no chapéu, o vidro está aberto. Deixa ele lá. Entendeu? Mas ela aceitou Jesus, mas está vindo de mini saia. Deixa ela de mini saia. Ela está na presença do rei, ele vai consertar ela. Quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra. Então a gente não pode, o próprio Senhor diz na sua palavra, ir de pregar, ele não diz ir de salvar. A gente só faz pregar, quem salva é quem? Jesus. Então, pessoal, vamos agora, eu vou parar por aqui, senão a gente vai dar estudo hoje com 1 hora. Vamos entrar agora na apostila. Apostila. Quem entendeu, diga amém. Tem alguma pergunta a fazer? Então vamos lá. Estamos já quase terminando esse curso de evangelismo, né? Vamos entrar em homilética. A homilética será rápida, mas a gente vai praticar ainda evangelismo aqui dentro. O irmão está perguntando qual é o peixe que tem couro. Oi? O irmão está perguntando qual é o peixe que tem couro. Cavalinha, vapora. Ele falou que é do tubarão. Tubarão também. Tubarão também. Bacalhau. Baleia. Porque todo peixe que tem couro, ele é impuro, e Deus proibiu que os judeus comessem. Não pode comer peixe de couro, tá? Só podia comer peixe de escama. E qual é a diferença do peixe de couro para o peixe de escama? Porque o peixe de couro, ele é impuro. O peixe de couro é impuro e ele é reimoso. Se você comer e tiver uma enfermidade, vai afetar a sua enfermidade. E o de escama não. O de escama ele não é impuro, ele é puro, tá? Então essa é a diferença do peixe de couro e do peixe de escama, tá certo? Vamos lá, a gente está na página 6. Página 6. Página 6.
Qual é? Naldo, 4.3. Nos transportes. Estamos na determinação onde evangelizar. As 4 determinações do Evangelho. Aí a gente está onde evangelizar, tá certo? Então, onde evangelizar? Todos acharam? Diga amém. Nos transportes. A gente deve evangelizar nos transportes. Tá? Acharam aí? Geralmente as pessoas gostam de conversar durante uma viagem, por isso devemos aproveitar a oportunidade quando estivermos viajando, seja de ônibus, de metrô, de avião, etc. Tá? O meio de transporte que utilizamos diariamente para o trabalho poderá nos dar excelentes oportunidades para pregarmos o quê? Muito bem, então pessoal, entendam bem, nós temos vários tipos de mobilidade, podemos dizer assim, tá? Uns têm carro, outros têm moto, outros têm bicicleta, outros vão de ônibus, né? Outros vão de van, outros vão de metrô, de trem, e daí vai. Você vai de alguma coisa para o trabalho. Então, se você está num lugar e digamos, vamos colocar aqui agora o ônibus, e você vai de ônibus sentado, do seu lado tem alguém, tá? E aí, pela janela do ônibus se vê o quê? Um acidente lá fora. E alguém que está do lado, veja bem, você é evangélico, a pessoa não é. Aí a pessoa diz, e ainda que seja a pessoa evangélica, você não sabe, mas você é. Então a pessoa faz, olha para ali, que coisa, que acidente, rapaz. Aí ela já falou para você, mesmo sem te conhecer, que ela está lançando a palavra ao ar por nada, tá? Ela está lançando para você. Então no ambiente que você está entre você e ela, você diz, rapaz, que coisa feia. Que pena, né, rapaz? Aí ali você já aplica o quê? Turma, eu rogo para que Jesus tome a frente daquele acidente. Que Deus anestesia aquela vida, que ele não sinta tanta dor, meu Deus. Toma a frente, rapaz, aí ele vê, né? Aí a pessoa que está do lado, o mundo, né, rapaz? Tem tanta coisa também que acontece, né? Eu glorifico a Deus por Jesus Cristo, que é misericordioso. E aí nós, aí começa aquele bate-papo, está entendendo? Já aproveita aquela oportunidade, foi uma oportunidade que surgiu, tá? E você começa a falar alguma coisa de Jesus, tá? Já está evangelizando. Aí no meio do que você está falando, você pode dizer, você, a senhora, o senhor, já é evangélico? Aí a pessoa vai dizer, sou ou não sou. Se a pessoa é, o que você vai falar, você agora vai trabalhar para despertar a pessoa para o arrebatamento, para a volta de Cristo. Se a pessoa é evangélica, se a pessoa não é, você já vai começar a aplicar, olha, você vai usar o que você sabe. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu oro a Deus e peço a Deus todo dia para que isso venha acontecer comigo. Mas em troca disso, eu procuro tentar agradar Ele de várias maneiras, né? E você vai falando ali, tá? E eu glorifico a Deus porque desde que eu aceitei Jesus, eu passei uma segurança. Aí você começa a passar para a pessoa que você sente. Aí você vai desperto, você não sabe. Mas dentro daquela pessoa está acontecendo um movimento que você não sabe, certo? Então, ó, você vai falando para a pessoa, falando de Jesus para a pessoa que está do seu lado. Aproveite todos os pontos, tá? Às vezes tem pessoa, eu costumava, tinha um rapaz que ele costumava levar um radinho, daquele radinho que dava a pregação de determinado pastor, e ia até o final da viagem, sem incomodar muita gente. O pessoal estava ali, parece que ninguém estava dando atenção, né? O Espírito Santo estava ali, ó, naquele ambiente do ônibus, tomando conta de tudo. Cada palavra que o pastor falava ali estava sendo julgado pelos espíritos que ali estavam, daquelas pessoas. Então, um radinho, né? Ali, Paulo não, para não incomodar, mas baixinho, de maneira que bem suave, porque no ônibus é silencioso de manhã, né? Se bem que tem alguns ônibus, tem som, né? E quando o motorista é evangélico, é uma benção, que ele bota uma rádio evangélica e você fica mais à vontade.
E eu sempre evangelizava no ônibus. E eu subi no ônibus. Eu estava com literatura, mas eu fiquei preso. Eu não conseguia evangelizar naquele ônibus. Não sei se foi porque eu estava numa área diferente. Não sei se... Eu não entendi o que aconteceu. Só sei que ali eu não consegui dar literatura naquele ônibus. Quando cheguei em Bairro Novo, ali, Bairro Novo, na parada saindo de Bairro Novo, subiu um homem e ele começou a dar literatura do ônibus. Meu Deus do céu, eu fiquei sem entender. Mas eu entendi assim, que tinha dois motivos: ou não era para eu evangelizar eu, se é isso para ele, ou eu, por não ter feito, Deus foi e trouxe um para fazer. Tá? Eu não entendi, mas tudo bem, aquele ônibus foi evangelizado. Mas aquilo ali me deu energia, porque eu não evangelizei dentro do ônibus, mas a literatura que eu desci do ônibus, eu saí pelos becos do Amário Branco ali. Sabe onde é Amário Branco? Não sei o Chico. Amário Branco ali, a Praça de Barreto por ali, aonde eu passava, tinha gente sentada, eu saía da literatura, dizendo: Jesus é bom, ele tem um plano na sua vida, e está só agradecendo, feliz. Então, eu não sei se era porque Deus queria que eu evangelizasse quando descesse do ônibus, por isso que eu fiquei preso. E ele mandou outro vir evangelizar dentro do ônibus, porque quando eu, provavelmente por onde eu ia passar, ele não ia passar. Aí eu ia atingir algumas pessoas, alcançar algumas pessoas que realmente estavam precisando de uma palavra. Que alguns até dizem assim: ei, irmão, estava precisando de uma palavra mesmo, obrigado. Está entendendo? Veja a nossa responsabilidade, veja o nosso dever, tá? Então isso é gratificante, tá certo? Isso é honroso para nós também. Então, amado, nos ônibus, no metrô, tá? No avião, eu costumo sempre, quando vou sair para algum lugar, qualquer lugar que eu vou, irmão, que eu vou de bolsa, eu sempre levo um Novo Testamento, sempre levo literatura, carimbo, dedico para uma pessoa muito especial, tá? O seu nome quem é que eu vou encontrar, eu boto assim, ó, com muito carinho, o pastor Dalmo e de Jesus Cristo para uma pessoa muito especial. Dedico e deixo lá. Quando eu encontro uma pessoa, de quem está? Deus mandou Dalmo. Aqui, Deus mandou entregar isso aqui. Aí quando o seu nome da pessoa antecipado, eu coloco embaixo e digo: dediquei para você. Ah, é você que escreveu? Eu digo: não, eu recebo de fora, mas estou dedicando a você. Ah, muito obrigado, estava precisando, vou ler. Amém. E Deus sabe o que é que tem acontecido para as pessoas por aí. Só vou saber quando chegar lá. Então, pessoal, não perca a oportunidade. A sua amiga, a sua melhor amiga, tá? Seu melhor amigo, seu companheiro de trabalho, se ele não é, evangelize ele, evangelize ela. Amém? Aí assim: o meio de transporte que utilizamos diariamente para o trabalho poderá nos dar excelentes oportunidades para pregarmos o Evangelho. Aproveite-se de toda e qualquer oportunidade que alguém der a você em relação à palavra. Falou com você? Aproveite. Aproveite. Você lança a palavra no meio da conversa e você diz: você já é evangélica? Você já é evangélica? Tá? Agora deixa eu preparar vocês para uma coisa. Vocês podem encontrar alguém que diga assim: eu sou católico. Eu sou católico, tá certo? Você já é evangélico? Aí a pessoa diz: eu sou católico. Eita, mas cala muito crente isso aí, né? Isso cala muito crente. Aí você vai, ó, que bom, eu também sou católico, apostólico em Cristo. E tem outro tipo de católico? Você pode perguntar. Aí você vai dizer: existem dois tipos de católico. Que a palavra católico vem do latim e traduzido quer dizer universal. Católico quer dizer universal. Ou seja, ele quer dizer que a igreja católica é a igreja universal, mas na verdade não é. A igreja católica verdadeira é essa daqui. O templo primordial do Espírito Santo. Essa é a universal. Tá? Então, alguém pode dizer para você, na hora que você está evangelizando: eu sou católico. Aí você diz: eu também sou. Que católico você é? Aí ele vai dizer: tem mais de um? Você diz: tem. Ou então ele vai dizer: eu sou católico apostólico, eu sou católico apostólico romano. Ou seja, quando ele diz: eu sou católico apostólico romano, ele está dizendo: eu sou católico, ou seja, eu sou da igreja que obedece à doutrina de Roma. Eu sou fiel à doutrina de Roma. Aí você diz: eu sou católico apostólico em Cristo. Ou seja, eu sou fiel à doutrina de Cristo. Está entendendo? Diga bem. Amém. Certo?
Então, nós somos católicos o quê? Apostólico em Cristo. Como ele novo? Apostólico em Cristo. Nós somos católicos apostólicos em Cristo, certo? Porque nós somos fiel à doutrina dos apóstolos, que falava de Cristo. Eles são católicos, apostólicos, romanos, porque eles são fiel à doutrina da igreja de Roma, certo? Então, quando alguém disser, eu estava falando com uma mulher, estava brava lá, um dia desse no comércio, aí eu chamei ela e disse: olha, a senhora sabia que existem dois tipos de católicos? Ela é católica, né? Ela disse: não, eu vou lhe explicar, eu também sou católico. Não, mas o senhor não é evangélico? Eu sou católico também. Aí expliquei para ela: irmão, essa mulher passou a me respeitar de tal maneira, ela não falou com respeito a mim não, mas ela passou a ter uma atenção por mim, tá? Tem duas que aconteceu isso, eu expliquei para elas, e elas ficaram assim, elas ficaram totalmente diferentes quando se encontram comigo. Que eu expliquei para elas os dois tipos de católicos que existem, tá? Então eu nunca fico calado, certo? Porque eu sou católico também. Então, o católico, ele tem uma coisa bonita que muitos outros não têm, ele tem uma fé, tá? E a gente tem que se aproveitar das pessoas que têm fé. Se aproveitar, quando eu digo assim, ou seja, é aproveitar a oportunidade para pegar a fé que está direcionada para uma área errada e direcionar ela para a área certa, que é quem? Jesus. Certo? Lembre-se, quando a pessoa diz eu tenho uma fé, eu tenho uma religião, quando ela diz eu tenho uma religião, ela tem uma fé. Agora pode ser que a fé dela esteja direcionada para o lugar errado. Então você vai pegar a fé daquela pessoa e direcionar para Jesus. Como? Falando de Jesus. Você não pode falar de nada dele, porque tem pessoas que chegam para evangelizar, aí a casa tem São Pedro, São José, São Tomé, São Tadeu, está tudo lá. Aí o crente que não tem preparação, informação, aí ele faz: isso aí, olha, tem futuro não, isso aí tem um demônio ali atrás, viu? Isso aí, olha, quero isso aí tudo. Não, pelo amor de Deus, deixe lá, não olhe para aquilo ali não, você vai mostrar o que você trouxe. O que você trouxe? Jesus. Boa noite, que a paz seja convosco. Aonde você chegar, saúde com a paz. Qualquer casa. Chegar no centro de Macumba, aqui atrás tem um centro de Macumba. Eu queria falar com o macumbeiro. Quando ele chegar, paz seja contigo, meu querido. Estou aqui em nome de Jesus. Quer ouvir uma palavra? Paz seja contigo. É a paz que o mundo precisa, tá? Aonde eu chego, saúde com a paz, tá? Aí encontrou ali e saiu, chegou ali, aqui na ladeira, subindo lá da Gajacibã, mais para cima ali, tinha ali umas 10 ou 12 pessoas, tudo ali para se drogar. Quando eu subi, eu vi a quantidade, orei a Deus. Quando cheguei lá, tudo sentado, já preparado para tomar, né, o cigarrinho deles. Aí apertei a mão de cada um e: Pai do Senhor para você, Pai do Senhor para você, Pai do Senhor para você, Pai do Senhor para você. Boa noite também para vocês. Eu sou o pastor Tal, da Assembleia de Deus do Brasil, aqui embaixo, em frente da água mineral, e estou aqui muito alegre por ter encontrado vocês aqui, tá? E aí comecei a me expressar, e ali a gente pregou a palavra mais ou menos uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Eu dei um estudo ali, né? Vou dizer que foi um estudo, mas foi uma explanação dentro do livro do Evangelho de Lucas, e foi tão maravilhoso que eles vieram para a igreja, uma parte deles, chegou a 23 ainda, tá? E os outros estão lá, foi semeado, tá? E o que eles vêm. Então, precisamos ter esse cuidado, tá? Precisamos ter esse cuidado de não ferir a ninguém, porque eu conheço um monte de gente que não vem para a igreja, que tem ódio de crente, porque o crente diz que ele ia para o inferno. A gente não pode dizer isso para ninguém não. Sabia que a gente pode vestir também? A gente não está no céu ainda não. A gente está aqui, a nossa salvação é parcial, e a gente pode perder a qualquer momento se a gente não vigiar. Então não podemos julgar ninguém, tá? Então devemos tratar todo mundo bem, sabendo que o que acontece com eles pode acontecer com a gente,
certo? Então, lembre disso, não trate ninguém mal, tá? Pregue a palavra, não discuta com ninguém. Se alguém quiser discutir com você, meu amado, Jesus te abençoe. Muito obrigado pela tua atenção. Eu vou porque tem alguém me esperando lá na frente. E tchau, tá bom? Mas não discuta com ninguém, porque você não vai ganhar nada. E a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, tá? E nós temos que ter um novo ânimo e nos desviar de toda e qualquer contenda fabulosa que venha acontecer, certo? Porque só serve para promover a discórdia, separação e destruição. Então, vamos lá. 4.4. No trabalho, pelo menos 5 dos 12 discípulos de Jesus foram chamados para segui-lo quando estavam o quê? Ocupados no seu trabalho. Veja lá, Mateus 9:9, o Evangelho. Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado quê? E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Tá? Então, Jesus chamou Mateus trabalhando. O Evangelho de ele trabalhando com sabedoria. Você pode evangelizar no seu trabalho? Pode, mas tem que vigiar e tem que ter sabedoria. Por quê? Porque tem pessoas que têm tanto desejo de evangelizar, tem tanto amor pela obra evangelizadora, tem tanto amor pelas almas perdidas e pelos seus amigos, que quer evangelizar ele toda hora, todo instante, mas não pode, tá? Tem um tempo para todas as coisas. Quando Paulo diz fora de tempo, há tempo e fora de tempo, não quer dizer isso aí. A gente tem que saber separar e saber lidar com a palavra da Bíblia. Não podemos pegar o versículo fechado e fazer dele uma determinação, tá? Ali é outro assunto. Mas, que diz respeito a você evangelizar no seu trabalho, é na hora que você está trabalhando. Se você tiver, porque tem pessoas que fazem pergunta, né? Aí você pode ir respondendo sem que você pare de fazer o que você está fazendo, tá? Você pode ali estar fazendo o trabalho ali e dizer: não, mas Jesus disse que não era assim, não, tá entendendo? Ele disse que era desse jeito assim, tá fazendo. E outra coisa, tem que ter cuidado, porque se você encarregar de pegar, ele pode suspender, pode te advertir, tá? Então tem que ter muito cuidado. Só se for em extrema situação que alguém está muito necessitado de perguntar você ali do lado, sem que ninguém esteja ouvindo. Mas a hora de evangelizar no trabalho mesmo, primeiro ponto, você deve evangelizar com o seu testemunho. Esse é o maior evangelismo que existe, é o testemunho. É não roubar, não ser grosso, não responder, não tratar ninguém mal, cumprir com o seu serviço dentro da firma, dentro da empresa, fazer tudo certinho, tá? Perguntar ao seu patrão, já terminei, tem mais alguma coisa para fazer? Tá? Ele vai dizer: puxa, isso é um camarada exemplar, tá? Esse daí é um crente, sempre está dando presente para seu patrão, para alguém que está em sua volta, que você vê que não é evangélico, dá uma cópia do CD, dá um Novo Testamento, presenteia com a Bíblia, separa uma parte do seu salário lá, tá? Você recebe R$800, pega R$30, compra lá de Novo Testamento, de Bíblia, de cópia de CD, tá? Separa, dedica e dá de presente para as pessoas. Ó, Deus vai te dar em dobro. Quando eu digo em dobro, nem você vai gastar 100, vai dar 200, não. O dobro de Deus não é o dobro do homem, não, tá? Então entendam bem. A gente tem que ter esse cuidado de zelar pelo nosso testemunho, tá bom? Então, o que faz ganhar muita alma é o testemunho diante das pessoas, tá certo? Quando você tem um bom testemunho, muitas pessoas são salvas através de você. Então, tenha cuidado. Agora,
Esse é o primeiro ponto para você ganhar alma no trabalho em qualquer parte. Segundo ponto é você aproveitar a hora do seu almoço. Tem 2 horas de almoço, você vai comer em 30 minutos, vai ficar 1 hora e 30 minutos para você descansar, 30 minutos ali, tá? E 1 hora tem para você fazer um mini culto ali, ou ler uma palavra. Como você é uma pessoa bem cristã no meio dos seus, você vai dizer: pessoal, permite que eu leia uma palavra para vocês, para Deus abençoar mais vocês. Todo mundo quer bênção, né? Aí, pode ler, irmão, lê. Aí você ali já faz, a explanação de um texto. Entendeu? Irmão, isso é maravilhoso, isso é lindo, tá? Então, você fica bem visto. Se tiver alguma bronca na firma, geralmente a pessoa até a tua frente, não deixa ninguém te acusar, te defende, porque sabe que você é honesto. Irmão, procure fazer assim, porque eu digo a você, você vai ser mais e mais bem-aventurado. Bom, então vamos lá ainda. O texto diz aqui assim: Mateus foi chamado ainda trabalhando, é isso? Veja ainda Marcos 1, 16 a 19. Assim, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Aí no 20 ele diz: e logo os chamou, e ele, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Certo, pessoal? Então, muitas pessoas foram chamadas quando estavam o quê? Trabalhando. Então, é através de você, no seu trabalho, que muitos vão ser chamados trabalhando. Certo? Então, pregue o evangelho lá, dê testemunho e fale do amor de Deus. Amém? Se tiver alguma pergunta, levanta o dedinho e pode levantar. Aproveita, tá? É só irmão. A disciplina que a gente dá, todas elas são essenciais para a nossa vida cristã. Mas quando chega no evangelismo, minha alma fica jubilando, tá? Porque é uma disciplina que eu gosto muito de dar. Gosto muito dessa disciplina do evangelismo. 4.5. Nas instituições públicas, milhares de pessoas têm ouvido a mensagem do Evangelho nos hospitais, centros geriátricos, presídios, cemitérios e etc. Desde que haja autorização para a entrada nestes locais, o cristão ou os cristãos poderão levar as boas novas de Cristo às pessoas que ali se encontram. Muitas delas se encontram desesperadas, tristes e carentes de ouvir uma mensagem da parte de Deus. Bom, você chega no hospital, no centro geriátrico, né? Você chega no cemitério, tá? Irmão, só tem gente necessitada. Todo mundo que está ali está aflito. É um silêncio que fisicamente é um silêncio, mas espiritualmente é um grande grito. Você pode ouvir o grito das almas. É aquilo que no hino na música de Chile ela diz: silêncio aflito. Quanto mais você se cala, maior é o seu grito. Então a pessoa está ali, ó. No hospital do câncer, você vai ali, é um silêncio só, você não vê bagunça. Silêncio. Mas imagina o grito que aquelas almas estão dando. Imagina, no hospital do câncer,
Eu estive lá, quando fui fazer mês passado o exame da minha garganta, fui para lá para o Hospital do Câncer, eu fui para a área de pescoço e cabeça. Quanta coisa feia eu vi. E eu fiquei olhando aquela multidão e eu levei bastante literatura, porque eu sabia que eu ia para lá e não sabia a hora que ia voltar. Aí enchi minha mala de literatura e fui. Quando terminei de ser atendido, eu saí, irmão, todo mundo pegou, só teve, parece que só teve uma pessoa que não aceitou. Uma só. Mas dentro do Hospital do Câncer, em peso, a área que eu pude alcançar, eu dei literatura. Quando todas as áreas já tinham sido atingidas, eu fui para a porta do hospital, de entrada, e fiquei dando a quem ia entrando. E quando eu vi alguém que eu não me lembrava bem, que ia sair, que eu tome. Alguns diziam assim, já recebi, irmão, obrigado, e tome. Ou está bom de evangelizar. É ali no Hospital do Câncer. Você pode levar 10 mil literaturas, você dá tudinho. É bom de evangelizar ali. Então, a gente deve levar uma palavra. Aí eu tenho o quê? Agora eu vou entrar esse ponto daqui, que eu falei semana passada para vocês. A gente deve ter cuidado com as literaturas que a gente vai dar. Você vai evangelizar no presídio. Vamos ver aqui. Dá para ver aí o nome que tem aqui? Que nome é que tem aqui? Eles precisam de paz. Não é verdade? No presídio, precisa de paz. Na delegacia, no manicômio, paz. Tá? Em uma passeata, uma concentração pública, paz, uma literatura. A gente vai chegar nesse ponto, mas já estou adiantando aqui. Você vai no hospital, principalmente se for o Oswaldo Cruz, que é o Hospital do Coração. Ó, coração no hospital, o novo coração. Tá? Aqui fala, a pessoa vai ler. E às vezes quando eu dou isso aqui no hospital, a pessoa vai ler achando que é um informe para a questão de saúde. Na verdade é para a saúde da alma. Tá? Aí aqui eu tenho o quê? Amanhã, esse texto aqui é um texto que fala sobre um capitão que estava evangelizando um homem que disse amanhã, outro dia talvez eu aceite, que aí já era, não deu tempo. Ou seja, o resumo é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá? Isso serve para jovens, pessoas que estão numa praça, bem à vontade, que não querem compromisso com Cristo. Saber, porém, outro ponto, esta literatura aqui pode se dar à noite, pode, mas é melhor dar de dia por causa do tamanho. Já essa daqui é melhor para a noite, porque nem todo mundo tem uma boa visão. Então aqui ela agrada a todos, o que tem e o que não tem, certo? Temos que ter essa tática também, tá? Então, a literatura, eu tenho aqui uma literatura que é o quê? Ó, 10 razões por que me embriago. Essa é para dar onde? Em lugares festivos, que tem derrames de bebidas alcoólicas. É tremenda essa literatura, tá? Aí tem uma caveira na capa dela e tem 10 razões por que eu me embriago. Pense nas 10 razões. O camarada depois que vê, ele vai ficar com vergonha dele mesmo, certo? Aí eu tenho aqui outra literatura que é sobre um capitão que se embriagou na mesa de jogo, para quem é viciado, para quem vive jogando, para quem vive do alcoolismo também, está aqui, tá? Então, essa literatura você tem que ter vários tipos de literatura, tá? Eu tenho aqui um pequeno livro que é os desejos, os nossos desejos em primeira mão, linha. Aí está explicando aqui os desejos da carne, as pessoas levando uma vida bem à vontade, sem compromisso com Deus, gozando bem, e tem uma explicação mostrando onde é que vai parar essas pessoas, tá? Então, vamos lá. Ainda tem aqui um bem interessante, ó. Você está vendo? O que é que tem escrito aqui? Teu nome, o teu destino. Aí embaixo tem Jesus Cristo. E aqui tem um mapa astral. Está vendo o mapa astral? O mapa das estrelas?
zodíaco, né? Tá ficando aquele tipo de signos também, signos. Aí você dá isso aqui, ó, tá? Tem um mapa astral aqui que eles fazem isso, que é o mapa da vida das pessoas que eles fazem isso também. Então, daqui são literaturas temáticas que você tem que ter esse cuidado de. Eu tenho aqui uma muito linda que eu gosto muito dela, que essa daqui é a. Vou pegar aqui. Essa daqui é Vida por Vida. Vida por Vida. É um irmão assassino. Um irmão matou uma pessoa e correu pelado de sangue. Chegando em casa, ele se escondeu. O irmão foi para ajudar ele. Pegou a roupa dele e vestiu, melada de sangue. O irmão dele era crente, ele não era. E aí o irmão foi preso no lugar dele. Como no país onde ele foi preso tinha pena de morte, ele foi julgado, condenado para morte. Mas ele não confessou, ele não negou, continuou dizendo que foi ele, tá? E o irmão ficou muito triste, o assassino ficou triste, sem entender um pouco. Quando foi o dia da sentença dele de ser morto, ele tinha direito de deixar uma carta. O pedido dele mandou uma carta para o irmão dele dizendo: assim como Jesus fez comigo, eu estou fazendo contigo, certo? Aí estou me entregando. E se incomodou ele demais ao ponto de ele mudar de vida e de atitude. É muito linda essa literatura aqui. Então, essas literaturas aqui que eu tenho, elas vêm, essa caixa ela vem da Suíça. Da Suíça para mim. Aquela outra caixa ali, ela vem da África do Sul. Eu recebi outra literatura agora que vem dos Estados Unidos. E aqui ele manda do jeito que eu quiser. Eu digo: eu quero literatura em espanhol, ele manda. Quero literatura em inglês, ele manda. Tá? Agora eu tenho que mandar o meu trabalho para eles. Bater foto, tenho que mandar para eles, que é para eles verem. Então, existem organizações que estão prontas aí para nos ajudar. É só a gente querer. Deus tem me dado as armas. É só a gente usar. Porque, irmão, naquele dia, irmão, diante do Senhor, meu Deus do céu, quanta desculpa esfarrapada, quanta vergonha vai acontecer lá naquele dia. Mas é porque, meu Deus, olha, sei não. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que a gente mude, que a gente melhore. Porque não podemos estar diante da palavra de Deus, como estamos agora, e continuarmos da mesma maneira. Temos que ser diferentes. Temos que fazer a diferença. Porque quem vai ganhar somos nós mesmos. Então, nas instituições, tá? Aí vou agora 4.6. Em todos os lugares, o convite da salvação destina-se a quem? Em todos os, independente de cor, credo, religião, raça, cultura ou posição. Posição? Muito bem? Então o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Certo? Então, pessoal, não tem isso de ali é um espírita. Tem nada a ver. Tem que ouvir o Evangelho. Ali é um assassino. Tem que ouvir o Evangelho. Ali é um católico. Tem que ouvir o Evangelho. Ali é um cigano. Tem que ouvir o Evangelho. É para pregar a toda o que? Criatura. Então, cigano é um grupo de pessoas que eles se dedicam a viver a sua vida andando pela terra, entendeu? E eles têm uma cultura que é de ler a mão das pessoas e diz eles que leem o seu futuro na sua mão, tá? Mas isso aí é história, não existe. Ninguém pode ler o futuro de ninguém na mão. Porque o futuro da minha vida e da sua não pertence a um nenhum da face da terra, só a Deus. Eu me lembro até de um fato de um pastor que estava lá na Bahia e ele estava ali no meio da praça. Uma mulher disse: olha, deixa eu ver a sua mão. Ele leu
seu futuro, eu vou dizer tudo que vai acontecer na sua vida até o dia do senhor morrer. Aí o pastor olhou para ela e disse: deixa eu ler a sua mão e eu vou dizer para a senhora o que vai acontecer depois que a senhora morrer. Quase que ele apunhava. Olha, faltou pouco. Faltou pouco. Então, ninguém deu o futuro de ninguém na mão. A pessoa, você que está nos assistindo aí, entenda a verdade. Isso é a verdade de Deus. O futuro não está na mão de homem nenhum, está na mão de Deus. Tá? A pessoa chuta, isso chama-se adivinhar. No adivinho pode sair alguma coisa certa. Tá? Mas foi um adivinho. Tá? E a gente tem que entender uma coisa: que existem pontos que o Espírito ele pode se utilizar daquilo ali e fazer com que a pessoa creia naquilo. Por exemplo, um adivinho, ele pode adivinhar algo, ele está adivinhando pelo espírito maligno. Os espíritos malignos, eles são interligados, é uma corrente satânica. Então um espírito pode se coligar com o outro e fazer com que aquele outro trabalhe acerca de tal coisa, para que aquela pessoa se encontre com aquele algo e acredite que foi aquele outro que falou lá. É o tipo da coisa que uma mulher, ela chegou, entenda bem isso aí, a mulher, ela tinha um câncer, e ela foi para a igreja para ser curada daquele câncer, e deu oferta, e cantou, e acompanhou, e ficou ali, não foi curada do câncer. E aí ela disse, ela foi convidada por alguém, e foi para um centro espírita. E naquele centro espírita, ela foi curada do seu câncer. Ela disse: espera aí, eu estava na igreja que é de Jesus, que é de Deus, que tem poder sobre todas as coisas, e eu não fui curada do meu câncer. E eu vim aqui no centro espírita e fui curada. E ela ficou. Só que depois que ela foi curada, uma semana depois, o menino que ela tinha, de 22 anos, estudioso, fazendo faculdade, ele apareceu com um coágulo no cérebro. Coágulo esse que se expandiu tão rapidamente que os médicos não entenderam. Ele chegou a óbito. Não sei se deu para você entender. O diabo, ele não curou ela, ele enganou ela. Ele tirou dela e colocou no filho dela, porque ele cuidou de ter proteção divina. Então, ele engana. Tá? O diabo, ele é astuto, tá? E tem muitas ações espirituais que a pessoa só vai entender se tiver, na palavra de Deus. Se não tiver, vai continuar criticando. Como por exemplo, essa aula, alguém quer assistir e foi espírita e ouviu falar isso, não vai gostar, mas isso é a verdade. Eu não posso negar a verdade, tá? Então, pessoal, precisamos agir para a glória de Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. O convite da salvação é para todo mundo, tá certo? Em qualquer lugar, em qualquer cor, em qualquer raça, em qualquer nacionalidade, não importa. Ponto 5, e vê aí, que é 5, né? Não, é 4. Que é 4. Ferramentas indispensáveis no evangelismo. Vamos lá agora. Eu até já mostrei para vocês quais são, mas vamos lá. A Bíblia de um pregador do Evangelho. Vai pegar um monte de gente agora, quer ver? Vai pegar um monte de gente aqui, pelos cabelos. A Bíblia de um pregador do Evangelho deve estar em condições de uso. Evite usar Bíblias caindo aos... Ué? Tem gente que a Bíblia é uma vergonha, né, irmão? Caindo na capa, página virada, página suja, misericórdia. Isso é uma imundice. Isso é uma vergonha, irmão. Se você vê o muçulmano, o cuidado que ele tem com a Bíblia não, com o livro, o Corão, irmão, olha, só um minutinho. O Corão, eles têm tanto zelo pelo Corão, o Alcorão, que é o livro do muçulmano, quer dizer, ensino. Eles têm tanto cuidado que para pegar neles ele lava as mãos. Lava as mãos. E é envolvido no pano. Não é o cuidado.
Eles são zelosos. A gente, misericórdia, eu vejo cada crente. Tem alguns que até deixam a Bíblia na igreja. Quando termina o culto, eu vejo Bíblia pelas cadeiras. Rapaz, como é que a pessoa consegue? Como é que a pessoa consegue deixar a sua Bíblia? Então, ó, cuidado, se a tua Bíblia está aí, rasgada, página virada, caindo em pedaços, manda restaurar ela ou compra outra, porque está aí uma vergonha. Está uma vergonha, tá? Então, vamos lá. Caindo aos pedaços. Ou cheia de... Quem pode levantar a Bíblia assim e fazer assim? Ela aberta. Ela aberta. Porque tem gente que faz assim, parece que é carnaval, começa a sair papel. É papel para todo lado. Eu até entendo que alguns pregadores, eles usam alguns esboços dentro da Bíblia. Não, mas um esboço dentro da Bíblia. Né? Quando eu vou para a igreja, eu levo o esboço dentro da Bíblia, o papel aqui do lado. Eu tenho. Mas nós não devemos já usar a Bíblia cheia de papel. A Bíblia não é para estar cheia de papel. E tem pessoas que não botam só papel, bota pente. Pente, bota óculos dentro da Bíblia. Porque não tem Bíblia que tem uma capa? A capa tem espaço, já bota até o óculos. Tem uma mulher que perdeu o óculos na igreja. Perdeu o óculos na igreja. Aí ficou procurando na igreja. Aí passou uma semana sem achar o óculos. E disse que tinha sido roubado na igreja o óculos dela. E aí o pastor chegou lá, foi conversar com ela. Aí ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí ele disse: peraí, ô irmã, vamos ver o que Deus tinha a dizer acerca desse óculos, porque eu acho que ele não foi roubado na igreja. Mas vamos ver. Aí chegou lá. Aí pega a sua Bíblia lá, mais de uma semana que tinha sumido esse óculos. Aí ele disse: irmão, pega a sua Bíblia lá, que foi eu que deixo a Bíblia aqui, a gente vai orar. Quando a irmã pegou a Bíblia e abriu a Bíblia, o flash dela, o óculos estava dentro. Eita, pastor, achei o óculos! Uma semana que ela não lia a Bíblia. Alguém quer ler o som, por favor? Uma semana que ela não lia a Bíblia. Uma semana que ela não lia a Bíblia. Então é aqui. Irmão, imagina, uma semana que ela não lia a Bíblia. Misericórdia. Ninguém aqui é assim não, né? Porque se é... Tem Bíblia, irmão. Tem Bíblia que tem 2 anos de comprada, mas tem página dela que ainda estão coladas. Que ela não vem colada, as páginas, algumas páginas não vem coladas. Por causa do verniz que ele passa na porta de fora. Aí tem Bíblia que vive colada. Irmão, eu leio a Bíblia constantemente, eu estudo a Bíblia, tem hora que eu esqueço, às vezes, não é vergonhoso dizer não. Às vezes eu vejo um livro assim rápido, assim, eu tenho que frisar a Bíblia assim para me lembrar. Acontece. Imagina quem não lê. Imagina quem não lê, como é que vai saber? Então, amados, Bíblia caindo nos pedaços ou Bíblia cheia de papel. Alguns irmãos dizem que a Bíblia é a boca de Deus. Isso é verdade, igreja? É a boca de Deus, a Bíblia? A Bíblia não é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia fosse a boca de Deus, Deus estava ferrado. Porque tem gente que bota peito dentro da Bíblia, óculos dentro da Bíblia, dinheiro dentro da Bíblia, envelope dentro da Bíblia, lápis dentro da Bíblia, misericórdia. Então a Bíblia não é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus. Tá? Então, se possível, sublinhe os principais versículos que tratam sobre o quê? A fé, o pecado, o amor de Deus e etc. Ninguém consegue guardar todos os versículos na mente, por isso uma Bíblia sublinhada seria muito útil no evangelismo. Vocês sabem o que é sublinhada? Eu já disse para vocês, sublinhar é fazer isto.
Ó. Não é exatamente isso, porque a gente vai fazer com lápis. Mas eu tanto circulo com lápis, como também eu tenho um marca-texto. Marca-texto, observação, use só o amarelo, não use outra cor. Então eu pego o marca-texto e pinto aquela frase, para que vocês vejam. Se você pegar minha Bíblia, ela é toda, daí dá para ver, ela é toda sublinhada assim, ó. Sem contar que eu escrevo de lápis em volta ainda, ligando um versículo com o outro. Tá? Olha, eu tenho 10 Bíblias em casa, mas eu não troco as 10 por essa daqui, porque aqui já é outra, aqui é 2 Bíblias em uma, que eu já liguei ela com muitos versículos, eu estava ligando. Então, outra coisa, não use caneta, porque você pode errar e não tem como apagar. Use um grafite, que ele tem a borracha e você pode apagar, certo? Grafite. Para escrever em caneta você tem que ser muito experiente mesmo para não errar, e tem que ser caneta de ponta muito fina, tá? Então use, sublinhe a sua Bíblia. Por quê? Tem versículos que às vezes eu esqueço que aquele está, mas o seu livro que ele tem mais ou menos está. Eu abro a página naquele livro e procuro sublinhar, aí eu acho. Só o sublinhar já se torna uma arma na minha mão. Eu sublinho a Bíblia, os versículos da Bíblia, e eu consigo achar com maior facilidade. Tá? Então, tem versículo que eu esqueço, mas quando eu abro o livro, eu encontro porque eu sublinhei. Então, comece a fazer isso. Sublinhe a sua Bíblia. Lê o texto, foi interessante, marque ele. Lê o texto, foi interessante, pinte ele. Lê o texto, foi interessante, é parecido com aquele outro. Você bota o número daquele outro aqui e bota o número desse aqui lá. Está ligando? Está fazendo da sua Bíblia uma espada. Você está manejando a sua espada, certo? Quando eu ligo um versículo a outro, eu estou manejando ela. Então tem coisas que a Bíblia, tem recursos que a minha Bíblia não me dá, mas o que eu escrevi nela me dá. Então eu pego, vou lá e ó, ela já me manda, eu leio o texto, aí daqui eu já coloquei que eu vou para lá. Daqui lá eu já coloquei também ligando com outro versículo, e eu fico ó, só manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? Amém? O senhor queria falar o quê, seu Wilson? Não, nada não. Passou? Ele já falou. A Bíblia que vem com bota bem, ela está naquela Bíblia pequenininha com espelho, já no espelho na capa. Bíblia que vem com espelho sempre a mulher. Mulher que gosta muito dessas vaidades, né? Eu já não digo nada porque vem nela mesmo, né, na capa, né? Mas a Bíblia é uma coisa muito séria, né? E na verdade a Bíblia. Daqui a pouco vamos fazer. Já tem? Mas vai ter. Não duvido. Não duvido. Não duvido. É porque tem aquela tradição de que os evangélicos geralmente não usam aqui, né? Aí não vem ainda, mas vai subir. Mas existe uma bolsa aqui que você coloca a Bíblia e dá para colocar. Isso mesmo. Os apetecos e maquiagem. Vamos lá. Textos que você deve frisar na sua Bíblia. Textos apropriados para evangelizar. Vamos lá. Todos pecaram. Quem já sublinhou esse versículo aí? Quem já sublinhou? Romanos 3:23. Pintou ele. Tem que sublinhar. Pintar ele. Romanos 6:23. Quem já sublinhou ele? 6:23. Você pode ter uma mente boa, mas se sublinhar é melhor. As obras não salvam. É bom sublinhar. Por quê? Você vai evangelizar uma pessoa e precisa de irmão, mas sou uma pessoa muito boa. Ó, irmão, ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Eu rezo todo dia, tá? Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, tá? Ó, eu sou uma pessoa muito boa. Deus tem falado comigo, Deus tem me abençoado, porque é o que eu faço muita coisa boa. Aí, ó, as obras não salvam.
Você vai lá, tá? Necessidade de arrependimento. Lucas 13:3 a 17:30. Tem que sublinhar. Porque você sabe que todo mundo precisa de quê? Se arrepender. Então, qual versículo você vai se lembrar na hora de arrependimento? Sublinhado, você se lembra do livro, está em livro de Atos, só que você é onde, não vou ler. Aí, acha. Sublinhado. Sublinhe, tem que ter um marca-texto com você constantemente. Quer ver você está numa pregação? O pregador falou um texto que você achou interessante. Você está querendo ele, aquela resposta, você vai lá aí. Sublinha ele. Tá? Não pode deixar de ter um grafite e um marca-texto com você. Tem que ter. Tá? Para que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Tá? Jesus Cristo é o único caminho. Tá? Tem que dizer para as pessoas que Ele é o único caminho. E a pessoa pode dizer, mas eu gosto de todas as religiões, eu respeito todas as religiões, eu vou para todas elas. Aí você vai dizer, eu porém, Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. E caminhos tem muitos, mas conduz à salvação só Jesus. A necessidade da conversão e do novo nascimento. Todo mundo sabe desse versículo, né? Até o novo convertido sabe desse versículo. João 3, novo nascimento. Sobrinho, esse texto, página 7. Página 7. Glória a Deus. Amém? Os folhetos, uma das ferramentas que menos damos importância são os folhetos, que nós conhecemos como o quê? A literatura impressa é uma arma poderosa no evangelismo pessoal. Poderá ser que alguém queira discutir com você, mas com um folheto ninguém vai discutir. Entretanto, precisamos tomar alguns cuidados com os folhetos. Ei, já mostrei para vocês alguns folhetos ali, mas vamos ver agora os cuidados que a gente tem que dar com essa literatura. Temos que ter com essa literatura, né? Vamos lá. Ao sair para o evangelismo, não amasse os folhetos. Ninguém gosta de ler um folheto todo amassado e horrível, né? Amassado é horrível, tá? Então, literatura amassou, já é, pode jogar fora. Mas a palavra de Deus tem uma palavra, pode jogar fora. Amassou, não tem para ninguém não. Manchou, rasgou um pedaço, joga fora. Joga fora. Tem que estar a literatura limpa, bem passada, estiradinha, bonitinha para as pessoas, tá? Então, não deixe-os ficar molhados. Quando se umedece a literatura, ela mancha, pode ver que ela muda de cor, fica algumas partes meio amareladas, não pode dar. Mas vai jogar fora, joga fora e compre outro. Não tem nada sujo para ninguém. Não deixe ficar molhados com o suor de suas mãos. Sempre entregue-os em perfeito estado. Prefira folhetos coloridos, que chamam o quê? E é sempre bom possuir mais de um modelo. E, se possível, dispor de variedade de temas. E desta maneira usá-los de acordo com aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo, tá? Hospital, festa, bares e outras coisas.
Não que você vai entrar no bar. Você não vai entrar no bar para evangelizar. Às vezes eu saio com grupos de pessoas que vê um bar e entram no bar para evangelizar. Eu não sou a favor disso. E eu não faço isso. Eu estou invadindo um terreno que não me pertence. Tá? É o dono do bar. Ele está vendendo. E eu estou atrapalhando o cliente dele. Ainda que eu queira salvação, mas eu não posso entrar lá. Eu não tenho esse direito de entrar lá. Algumas pessoas vão, mas eu não vou. Tá? Eu só pego quem está nas beiradas, em volta. No bar não. Pode ser que alguém me chame. Ei, irmão, vem cá, me conhece, vem cá, irmão, dê uma palavra para a gente aqui. Aí você pode aproveitar do momento. E ser breve. Porque ali você sabe que o cão está ali para tentar lhe envergonhar. Tá? Então, seja breve. Entregue os folhetos apropriados a pessoas certas. Por exemplo, ao jovem, não entregue um folheto que servia para o quê? E vice-versa. Os folhetos são como o quê? Remédios para cada tipo de enfermidade, um tipo de medicamento. Assim também são os folhetos que falem sobre os folhetos. Para um doente, um folheto que fale sobre o quê? E uma pessoa aflita, um folheto que fale sobre o quê? Amém? Então, amados, para isto, nós temos que todo folheto, nós temos que o quê? Ler o folheto. Para vocês terem uma ideia, essas caixas de literatura aqui, esta aqui e aquelas ali, a primeira vez quando elas chegaram para mim, aqui tem para mais de 20 temas. Mais de 20 temas aqui tem. Minha esposa testemunha. Eu passei uma semana, que eu fiquei em pé lá trabalhando lá na feira lá. Eu passei uma semana só lendo essa literatura uma por outra. Aqui tudo eu li. Li todas elas. Aquela ali também. Todos que chegavam a mim eu li tudo. Era lendo com a cara de literatura, lendo tudo para poder dar. Saber o que tem. Tá? Alguns eu vi erro de grafia, gramática, né? Erro de letra, mas que estava passado. Que é de lá. Né? E daí foi, analisando tudinho, porque eles escrevem português, mas na verdade em outra nação aí tem algumas letras tem uma alteraçãozinha, mas dá para entender. Então, pessoal, temos que ler a literatura. Vamos ver aqui. Onde está o que eu falei aqui? Leia sempre a mensagem de todos eles. Leia sempre a mensagem de todos eles. É qual todo que eu me perdi aqui? É os dois pontos? Não, é antes. Leia sempre a mensagem de todos. Aqui, achei. Certo. Saber do que se trata para falar ao pecador. Então, entende uma coisa? Quando você lê a literatura que você vai dar, você já tem um assunto. Então, aprenda isso, vocês vão treinar aqui. Treinar aqui. A gente vai entregar uma literatura. Então a pessoa, ela pode ler aquela literatura e pode fazer uma pergunta acerca daquela literatura. Se você não leu ela, como é que vai responder? Irmãos, eu estava vendo uma pergunta, o senhor sabe o que está dando? Tem cuidado. Então, leia toda ela. Bom, aqui também diz assim: o folheto deve ser sempre entregue. Sempre conter o carimbo da igreja, com o endereço e dia de culto, de modo legível. Tem que estar o quê? Carimbado. Não é obrigatoriamente, não é obrigado, porque eu já
sabe, né? Poxa, eu não tenho tempo de carimbar tudinho. Carimbar tudinho. E na verdade esse carimbo é para identificar a denominação. Então eu não tenho esse desejo de estar divulgando a placa em si, a palavra de Deus. Agora, na redondeza, aonde a gente evangeliza, aqui, é bom que seja carimbado. Por quê? Você vai dar uma palavra para a pessoa, ela vai conhecer você, você vai dar a palavra que você deu, e aí vai ter o interesse da igreja que você faz parte. Aí vem aqui, né? Aí tem que estar carimbado. E na verdade, a gente não deve sair para distribuir milhares de literatura. Vai distribuir a literatura de maneira tal que cada literatura você ganhe tempo com ela. Ou seja, você tem que pegar a literatura e aproveitar a oportunidade para evangelizar aquela pessoa. Os Hare Krishna, Krishna é Krishna, né? Os Hare Krishna, eles, você passar na cidade, aqueles camaradas que têm a cabeça toda raspada e o rabo aqui, roupa bem folgada, uma bolsinha de lado, você passa, ele está com o papel na mão. Levanta aí, Luciano, Diácono Luciano, por favor. Aí veja como ele faz. Aí você está passando por ele. Vem de lá passando. Ou melhor, vem daqui passando. Vem para cá. Aí ele está aqui. Aí ele pega para ele. Aí vai andando. Aí ele vai com você. Vai andando. Ele vai com você. Ele fala não. Olha, irmão. Ele vai andando. Salta não. Porque ele quer falar com você. Santata, boa. Certo? Eu não consigo dar literatura de ninguém, mas é Santata, porque a coisa é inteligente. Ele não desperdiça a literatura sem ator, não. Ele dá o papelzinho dele, segura o camarada, ele quer conversar com você. Tá? E aí ele tem mania de dizer, eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo, tô aí, eu não te amo, eu não te amo, vem Benito, vem Benito. Não, não é assim não. Não é assim não. A gente tem que dar literatura. Pai do Senhor para você, meu querido, você já é evangélico? Não. Você aceita a literatura? Tá. Às vezes eu dou literatura logo, às vezes eu dou no final. Porque às vezes eu dou literatura no começo e a pessoa, eu estou evangelizando, você está lendo a literatura. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Então isso vai muito pelo espírito que eu estou naquele momento ali. Como é que eu vou fazer? Da minha abordagem com a pessoa. Eu abordo a pessoa e ali independe muito se eu estou logo ou se estou depois. Então, quando a gente dá uma literatura, a gente tem que aproveitar aquele momento que a pessoa pegou, perguntar se ela acredita na palavra de Deus. Aí pergunta o nome da pessoa, vamos ver uma abordagem, se liga, uma abordagem. Aí vem, estou aqui, pode ser para você, meu amigo, tudo bem? Eu sou o pastor Dal, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Brasileira de Templos. Eu estou com o meu grupo aqui, evangelizando essa área aqui, falando do amor de Deus, trazendo a paz, a alegria, a salvação, através da palavra de Deus, para as pessoas que estão aqui em volta. E para mim é muita alegria, eu não lhe conheço, mas para mim é uma honra muito grande poder falar com o senhor, tá? E aí, como é o seu nome? Luciano, né? Então, eu sou Luciano, o senhor já é evangélico? Aí você não, o senhor acredita no evangelho? O senhor acredita na palavra de Deus? Tá? E começo a fazer indagações a ele. Tá? Eu estou ganhando ele, eu estou dando confiança para ele, ele está começando a ter confiança em mim, ele está vendo qual é o meu interesse, tá? E eu vou conversando com ele, ele vai soltando. Você já foi evangélico? Não. Visitou alguma igreja? Visitei. Faz quanto tempo? Tanto tempo. Tem alguém evangélico na sua família? Tem. O senhor tem Bíblia? Entendeu? O senhor gosta dos louvores? Tá? O senhor acredita na palavra de Deus? O senhor permite
Jesus pegou ele já. Então agora, abre a Bíblia, chama alguém para ler, eu mesmo leio, leu o texto para ele. Foi evangelizado. Amém? Estão entendendo? Tem que saber abordar. Sempre exaltando as pessoas. Tá? É uma honra, é um prazer conhecer. Estou muito feliz de me encontrar com o senhor, com a senhora, tá? E perguntar se é evangelho. Lembre bem. Veja o que eu falei para vocês agora. Vou pegar vocês. Vou pegar vocês. Meu professor de sua vez. Quem está na glória agora. Guarde tudo que eu estou lhe falando que você vai precisar. Samuel. Ele sabia, parece que ele sabia. Ele não sabia, mas ele falava, né? Que realmente foi em vão. Eu tenho precisado muito, tenho usado muito o que ele me ensinou. Então, o mesmo eu tenho para vocês. Guarda o que eu estou falando para vocês. Que não é meu não, eu estou dando o que me deram. Vocês vão precisar. Se vocês têm amor e querem ingressar verdadeiramente, chegar no céu, vocês vão precisar dessa palavra. Tá? Então guarda. E tem mais, vou precisar dela aqui dentro, a gente vai ter prática aqui. Vai praticar o que a gente está aprendendo aqui, que é para poder a gente ter uma estratégia melhor de abordagem lá fora. Eu já evangelizo há muito tempo, mas talvez tem coisa que você não sabe. Eu vou mostrar para você aqui que você não sabe tudo. Vou mostrar para você que você não sabe tudo, porque eu estou aprendendo ainda. Estou ensinando para vocês porque eu sei, não. Estou ensinando para vocês porque eu tenho recebido, não é meu, e ainda estou recebendo. E quando falo para vocês, estou aprendendo também. Tá? Então, precisamos aprender quanto mais, melhor. Parou aí no diálogo. Paramos em. Vai começar como entregar o folheto. Como entregar o folheto na próxima semana. Certo? Quando terminar esse curso aqui, a gente vai praticar ele aqui dentro. Falta 2 folhas só. Falta 2 folhas. Eu vou começar a preparar a apostila de omelete. Então, vamos praticar aqui dentro. Que eu quero tirar algumas falhas. Tirar não, eu quero corrigir algumas faltas, né? Quero suprir algumas faltas que tem assim, quero aprimorar mais vocês, tá? Porque esse é o objetivo do curso, é tirar os empecilhos, tirar aquilo que atrapalha, que a pessoa tem. Então, vamos fazer assim, em nome de Jesus. Hoje é terça? Não, terça-feira que vem, tem um estudo. Se terminar para a semana, essas 2 folhas, vai para a semana. Mas não vai começar para a semana não, porque ele vai terminar ela e vai praticar aqui dentro ainda. Ainda tem aula prática, todo mundo vai praticar. Por enquanto está só na teoria. Está na teoria, vai chegar na prática. E depois da prática, a gente vai entrar na oferta. Aí eu convido agora meu diácono Luciano para louvar o hino e a gente recolher a oferta na semana que vem.